amores! Começamos mais um programa e hoje este programa está cheio de coisas boas. Por quê, meus amores? Porque vocês sabem que eu trago só pessoas aqui que venham nos enriquecer, não é mesmo? Então hoje eu trouxe um convidado mega maravilhoso, especialista, expert em moda. Então hoje no programa nós iremos falar de moda, consultoria de imagem e pra ti que gosta, meus amores, de comprar aquela roupa, mas gosta de andar super bem vestida, esse programa é pra ti. Mas não é só pra mulheres, pra homens também, que eu sei o quanto os homens hoje em dia estão se cuidando, estão também cuidando muito da sua imagem. Por isso, amores, o Paulo, ele vem nos trazer o que tem de melhor no mercado, né, Paulo? Perfeito. E eu quero que o Paulo, então, comece nos contando como surgiu Paulo Almeida. Querida, tudo começou quando eu tinha 16 anos, acabei conhecendo uma família que tinha uma loja em Canoas e eu acabei me envolvendo naquele momento de visual, de designs, de cores e mexeu muito comigo e eu disse, eu acho que esse aqui é o meu caminho. Mas foi só o visual que mexeu contigo, as cores, ou foi alguma pessoa em especial? Não, eu tive uma menina que eu namorei, que era filha da proprietária e ela tinha um perfil mais estilizado também e me chamava a atenção com aquilo. Eu sempre via as pessoas diferenciadas no quesito de sair fora do mesmo. Uhum. E isso aí me chamava muita atenção. E tu saía fora do mesmo? Nunca. Eu sempre disse, inclusive no mercado do Sul, é um mercado muito tradicional e é um mercado também que mexe muito pro lado ou tu é ou tu não é. Né? Uhum. E eu sempre bati nessa mesma tecla dizendo que o homem ele precisa assumir o seu papel de quem realmente ele é. Com certeza. Né? Agora, quando o homem ele assume o papel, ele se veste um pouco melhor que o outro homem, ele deixa de ser homem. Paulo, eu quero saber como era pro teu pai, né? Porque aos 16 anos, tu dizer que tu queria estudar moda e provavelmente tu já tinha um estilo próprio. Sim. Teu pai não pensou que tu realmente era um homossexual? Não, meu pai, na verdade, ele queria que eu fosse feliz. Uhum. Né? Meu pai é um homem religioso também, e ele sempre teve 4 filhos, e ele me viu, era um filho diferente, porque cada um tinha já seus caminhos, e o Paulo era meio malucão. Daqui a pouco o Paulo pegava, o meu pai ele tem uma indústria até hoje, uma empresa de sucatas industriais, eu me envolvia no meio da sucata e criava arte no meio da sucata, umas coisas meio malucas lá. E eu achava aquilo ali lindo e botava para vender e criava todo aquele momento. E ao longo do tempo ele percebeu que o meu negócio não era sucata, meu negócio, ele disse, mas tu leva jeito para isso aí, por que tu não investe? Aí ele começou a investir nessa parte da confecção comigo. Aham. E então ele o que é bem fundamental, né, Paulo? Quando tem o apoio da família, isso é super fundamental para tu realizar o teu sonho, né? Perfeito. O meu pai, ele sempre foi um cara que ele me ensinou a beber um copo de vinho, a beber um copo de cerveja. Uhum. Por isso que hoje eu sei beber na hora certa, sim, no momento certo, e me trouxe o quê? Equilíbrio. Ponto. Entende? Quando tem a figura paternal, tu cria equilíbrios. Uhum. Entende? E isso me chamou a atenção dentro do mercado que eu estou hoje. E tudo nessa vida precisa de um equilíbrio, não é, Com meus certeza. amores? E Paulo, olha só, eu quero saber alguma história engraçada de algum cliente teu que tu tenha para nos contar aqui, a respeito da moda, assim, né? Porque eu acredito que tu deva ter várias histórias engraçadas. Tem bastante, tem bastante. O que tu pode contar pra gente? Teve uma vez que, olhando para o lado da confecção, na época que eu tinha confecção, eu comecei com uma linha de surf, na década de 80, 90 ali, e eu era a parte da criação dos calções, das camisetas, então tudo que eu procurava criar estava num contexto de natureza. Uhum. Então o que eu fazia? Eu ia para a praia para pegar todas as tendências de cores. Referências e tal. Então eu criava uma referência em cima das cores da praia ou então da serra. Uhum. E eu misturava aquilo e lançava isso no mercado.
Aí teve uma vez que um havaiano, e eu tinha uma loja em Tramandaí, na Emancipação, eu tinha uma pronta entrega perto da Lucas de Oliveira ali, e a minha fábrica era em Canoas. E nessa montagem, nesse ritmo que eu andava, então eu passava ou na loja, ver como é que estava com o meu sócio, e o que eu precisava eu ia lançando. Aí entrou um rapaz e ele perguntou quem fazia a criação. Aí eu disse, olha, ele está chegando aí, o Paulo Almeida está chegando aí, daqui a pouco tu conversa com ele e tal. E aí esse rapaz que entrou era um rapaz que tinha chegado da Califórnia, e ele queria patrocínio, queria assumir um patrocínio, queria que eu desse patrocínio para ele e tal. Mas que ele ficou muito, porque ele se identificou muito com a marca e também o design das roupas, que ele tinha visto na Califórnia. E ele achava que eu estava na Califórnia. E ele foi colocando isso na cabeça. Califórnia, Tramandaí Beach. Chocolatão, meu querido, não é mar da Califórnia, é Tramandaí mesmo, é sul, então mais chocolate, cheio de água viva, normal, buraco, então tem um monte. E aí eu acabei me apresentando para ele. Não, mas tu é da Califórnia, tu tem que ser da Califórnia, tu acha que tu veio de lá? Eu disse, não, cara, não sou da Califórnia. Mas tu nunca foi pra lá? Não, na época não tinha. Cara, eu não falo nem inglês. Pô, entendeu? Nem sei. Não sei nem como eu tô te entendendo. Mas no final da história eu acabei fechando o contrato com o Orlando, o Orlandinho, que até hoje é meu amigo, esposo da Neneca. Gente finíssima, queridão pra caramba. Tá, vamos mandar um beijo então pro Orlando, pelo amor de Deus. Orlando, beijão pra ti. Beijo pra ti, pra Neneca, que acreditou no Paulo Almeida, pelo amor do céu. Temos palmas para o Orlando? É que aqui, Paulo, é que tá assim, ó, nós amamos palmas nesse programa. É isso aí. Amamos. Quando a gente acha que a pessoa merece palmas, a gente faz o quê? Palma. Perfeito. Ai, coisa boa. Que mais? Bom, a partir daí também eu tive outros casos, aí entrando já um pouco mais na parte da consultoria, que isso aí foi agora, ao longo desse meu trabalho. Eles queriam saber, os homens queriam saber, em primeiro lugar, eles querem saber da primeira coisa que eles perguntam, tu é homem ou tu é homossexual? Sempre eles perguntam isso, né? E por que tu acha que isso importa tanto, Paulo? Que diferença iria fazer para a pessoa que vai contratar o teu serviço, se tu é homossexual ou se tu é homem, hétero? Porque o homem ele não contrata o homossexual, eu percebo isso. Entende? Ele tem um preconceito. Embora o homossexual tem uma visão e ele tem um lado muito aguçado na área da moda. Né? O que me fez eu pegar esse feeling, eu estudar muitas cores. Eu estudei muitas cores. Tem livros de cores que eu estudei. Estudei a íris, né? Dentro da faculdade, inclusive. Tem um livro que eu acabei comprando que trata muito dessa parte de diversificação de cores. E é onde tu te sobressai no mercado. Então, Então, tu tem que ter essa sensibilidade, né? Isso. Eu deduzi que hoje seria um fundo branco. Por isso que eu estou com uma roupa preta. Então, isso faz com que as pessoas vão ter muito mais impacto nesse sentido. Né? Então, partindo desse princípio que eu comecei a desenvolver toda uma técnica nesse âmbito de mercado. Né? Então, Paulo, dentro do que nós estamos falando aqui, deste universo mais homossexual aqui no Sul, né? Pelo que tu estavas falando, como é que se cresce, então, dentro desse mercado, né? Já que os homens preferem contratar héteros ao invés dos homossexuais. Mas calma. Chamaremos agora o nosso intervalo. Não precisam sentir saudades, que a gente já volta. Voltamos, meus amores. Viram como não precisam sentir saudades, porque é um pelar e outro cá, né, Paulo? Perfeito. Vamos continuar, então, conversando um pouco mais sobre esse mercado da moda, no qual se destacam mais os homossexuais, né? Pela sensibilidade que eles têm. Paulo, então assim, ó, como é que tu faz para te destacar dentro desse mercado, dentro desse conceito aí? Jéssica, olhando para o lado do homossexual, eu aprendi muito com eles, porque eles têm um posicionamento profissional que realmente eles estão acima de qualquer ser humano, eu penso dessa forma. São maravilhosos, né? Porque eles têm uma sensibilidade para tratar
uma visão que muitas vezes alguns não têm. Né? E o homem, por ele ser hoje muito razão, ele acaba encaixotando as coisas. E eu percebi no meio deles, né, eu trabalhei numa multinacional, e eu percebia que o trabalho que eles faziam nas cores era algo fantástico, das criações era algo fantástico. E eles se sobressaíam em relação a qualquer mercado, seja ela de cor ou também da própria vestimenta. Eles mudavam o mercado. A partir desse momento que eu vi que o mercado ia começar a se abrir. E aí eu comecei a estudar a parte Porque além de tu quebrar esses paradigmas, tu também acabou pegando assim isso como referência, né, Paulo? Perfeito. O que é muito importante, porque eu acho que a gente tem que aprender a todo momento com todo mundo, né? Sim. A gente está em constante aprendizagem, né? Isso. E isso, na verdade, quando a gente quer investir naquilo que a gente quer oferecer, né? Então é mais importante ainda. Perfeito. Né? E tirar referências de pessoas que tenham essa sensibilidade, que tenham esse feeling, é muito importante para esse mercado que tu atua, né, Paulo? Perfeito. E é onde a pessoa se posiciona também. Ela não consegue ficar tipo assim, eu tô desequilibrado. Ou tu te posiciona ou tu não te posiciona no mercado, né? Paulo, e me diz uma coisa, a tua veia, ela é mais comercial ou é mais na parte da criação? Câmera, vem pra mim que eu quero te falar isso. Foco. Eu tenho 55 anos. Eu sou um cara que procuro ter um equilíbrio no corpo, na mente e no meu espírito. E eu consegui desenvolver algo que eu achava que eu não teria. Tanto a parte comercial, onde eu fiz praticamente uma faculdade dentro de uma multinacional. Eu desenvolvi algo fantástico nessa parte comercial. E eu já tinha a parte de criação. Então eu ando com as duas juntas perfeitamente. Né? E isso me traz me traz um diferencial dentro do mercado. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual era o teu diferencial? Da onde que tu tira as tuas referências, Paulo? Sim. As tuas referências tu tira revista, internet, estilistas que tu tem como referência aí pelo mundo. Da onde tu tira as tuas inspirações para criar? Eu vou olhar para a câmera para dizer isso. Não, pode olhar, fica à vontade. Fique bem câmera, à vontade. vem aqui para mim aqui. A minha maior inspiração é vocês. Gente, que profundo isso. Por que isso? Porque cada pessoa é um estereótipo diferenciado da outra. Então não existe altura, não existe a pessoa se ela é obesa demais, se ela é careca, se ela é baixa, se ela é japonesa, se ela é loira, se ela é morena, se ela é black, não interessa. A maior inspiração ela está dentro das cores, é onde tu pode trabalhar de forma que a pessoa ela cresce em relação às cores. E as cores elas vão ser o reflexo das proporções também do design que vai ser colocado. Por isso que tem algumas pessoas que muitas vezes acabam se perdendo utilizando roupas que não são adequadas para ela. E é aí que entra o Paulo Almeida, com a parte comercial, que vai saber vender, direcionar a peça apropriada, e também a parte de cores. Porque a cor ela vai ser o reflexo daquilo que realmente tu tem, que é no tez da pele. E é aí que está a grande essência do negócio. Nós não temos que ter medo, principalmente homens. As mulheres sabem fazer isso muito bem, porque elas trabalham em cima dessa maquiagem. Né? O homem hoje tem alguma coisa que eles até estão fazendo ali com uns make-ups e tal. Né? Mas aquele que muitas vezes não quer utilizar a maquiagem, mas ele pode trabalhar a tez da pele com a cor da roupa que ele vai utilizar. E isso vai fazer o homem crescer. Eu sempre digo isso, é mais fácil que o homem ou a mulher, seja lá quem for, quando vai fazer uma entrevista, é mais fácil a pessoa perder um trabalho quando ela está mal vestida do que aquela que está bem vestida, ela tem probabilidade de 50% a 80% de ganho. Paulo, e dentro desse conceito que nós estamos falando, eu quero que tu me dê um exemplo, assim, tu tente visualizar, então, uma pessoa, vamos lá, um homem de 1,70 m, louro,
e um pouquinho acima do peso, como ele deve se vestir para uma entrevista de emprego? O homem louro, quando ele vai se apresentar dentro do mercado de business, negócios, o que significa? Ele precisa ir com cores escuras. Ponto. Ali ele vai trazer o quê? Segurança. Nunca vão a uma entrevista com listrados, com estampados, porque ali vão mostrar realmente quem a pessoa é. Porque muitas vezes a pessoa utilizando esse meio de estampas, ela pode estar fora do foco daquilo que a empresa ela necessita. Tá, e dentro ainda desse conceito masculino, ele foi de camisa, tá? Ele tem que ir de gravata, sem gravata, fecha o primeiro botão, pode fechar só o segundo que tá tudo certo. O que que tu aconselha ainda dentro desse contexto? Eu sempre olho para um estereótipo da leitura que tu vai fazer da empresa. Uhum. Quem é a empresa? Se é uma empresa publicitária, e se tu quer entrar para um lado casual, chique, então um traje cinza, um traje em cores que seja de acordo, obviamente, mais próximo, ou que fecham com a pele da pessoa, né? O azul marinho, o cinza, são cores que vão te dar mais segurança nesse sentido. Né? Isso olhando para o lado também, não só do louro, olhando também para todos os estereótipos de pessoas que vão fazer a entrevista. Vamos deixar bem claro isso, não é só para a pessoa loura, tá? Bom, e a gente vai chamar mais um intervalo. O Paulo passa muito rápido, né? É verdade. E na volta do intervalo eu quero criar outro personagem para tu me descrever como é a forma mais adequada desse personagem ir a uma entrevista de emprego. Fiquem aí. Voltamos, meus amores. Viram como não precisam sentir saudades, que é bem rapidinho. Tá, Paulo, estamos então criando aqui alguns exemplos para quem aí está procurando emprego, não sabe como se vestir para uma entrevista, então fiquem ligados que o Paulo está dando várias dicas, tá? Então aqui a gente já falou do homem louro alto, né? Um pouquinho acima do peso, como ele deveria se vestir de maneira correta até a sua entrevista de emprego, né? Uhum. Então agora, Paulo, eu quero te desafiar. Me diz como, tá? Uma mulher negra de 1,70 m mais ou menos, magra, deve ir até uma entrevista de emprego. Eu bato na mesma tecla na questão da leitura que tu vai fazer em cima de cada empresa, sempre. Quando tu analisa o padrão de uma empresa, é onde nós vamos focar o estilo da empresa. Porque vamos supor, se eu vou fazer uma entrevista na área do direito, fica focado, então, sobriedade, segurança. E essa sobriedade e a segurança estão em cima da onde? Das cores escuras e neutras. Ponto. Tá. Se, por acaso, ela for fazer uma entrevista numa área da publicidade, na área de criação, né, muda a vestimenta, bom, dentro da publicidade se bate muito na tecla no jeans e o blazer masculino. As mulheres, elas atuam também o jeans e um escarpin. Trabalha-se muito também os acessórios, porque são muito estilizados nesse sentido. Tudo tem a ver com o momento do local que ela vai estar se posicionando. Paulo, vamos aumentar o nível então. Agora nós queremos um advogado. Perfeito. Tá, e aí a gente sabe que o advogado ele usa muita camisa, terno, enfim. Então eu quero que tu nos conte, tá? Como ele vai se vestir de maneira correta para o trabalho. Dia a dia, uma audiência, enfim, atender o cliente, apresentar o escritório dele numa reunião. Como é que ele tem que se vestir? Eu gosto muito de falar sobre proporções. Proporção e cores. Proporção é onde está a nossa caixa torácica. É onde eu tenho meu posicionamento de altura de calça. O lado aciluetado do blazer. A pessoa mais obesa, ela pode atuar na parte do transpassado. Ou o próprio colete. Teve uma época que eu dei uma consultoria para um advogado, e esse advogado, eu disse para ele, tu estás acima do peso e
tu, quando subir a serra, tu coloca então o colete, né? Transpassado junto com o blazer, porque quando tu sentar, tu abre o blazer e o transpassado do próprio colete não vai efetuar aquela visão, né, de obesidade para ti. E foi um sucesso, ele fechou um ótimo negócio nesse sentido, porque quem comprou a ideia dele deu segurança. Na questão do magro, ou da pessoa que não é tão gorda, né? E deixar bem claro que as cores neutras, elas sempre vão prevalecer nesse mercado. Camisas cinza bem claro, camisas brancas, marfim, são básicos, essas três são básicas, onde vai se salientar o traje. Evita... Mas aí digamos que o cara quer trabalhar com uma camisa cor-de-rosa. O que tu diz para esse cara? Não faça isso. Não façam isso. Porque pelo amor do santo Deus, ouçam o Paulo Almeida, porque tá aqui um especialista, minha gente, um expert em moda, tá? Então assim, ó, confiem na palavra desse homem, não usem, por favor. Vamos deixar claro que as cores vivas, as cores quentes, elas servem e refletem para uma sexta-feira aqui, dentro do escritório está aberto para isso. É onde tu desopila, tu caracteriza e fomenta todas as informações para sexta-feira. O famoso happy hour. Aí tu linka com happy hour. Agora, de segunda a quinta-feira, neutras. E se possível, não utilize tanto o preto, mas o azul marinho, o castor, o marrom escuro, o cinza claro ou o cinza chumbo. Enfoquem essas cores. O preto pode ser utilizado? Pode, mas aí o preto vocês vão ter que fazer a parte da proporção muito mais forte, porque ela precisa ter um design na altura das pernas. Até hoje, Rod Stewart, Beatles, Mick Jagger, enfim, todo esse grupo dos anos 60, eles utilizam hoje as calças que são um pouco mais curtas e mais justas nas pernas. Isso aí não é lançamento de hoje, pessoal. Isso aí não é novidade. Isso aí é coisa lá de trás. E deixar claro que se nós pudermos salientar o estereótipo da pessoa, o que é o estereótipo? É o tipo físico da pessoa. Se ela é gorda demais, não adianta ajustar tanto a roupa nela. Não significa que tu precisa usar uma roupa apertada demais. Mas use em proporções de 1 centímetro a 2 centímetros na largura, que fique flexível, mas não deixem tão abertos. Para pessoas baixas e gordas. Para as pessoas altas, tu pode até ter um pouco mais de amplitude, porque vai dar o quê? Vai dar mais movimento e vai dar, inclusive, muito mais postura. E eu chamo isso a partir do 1,85 m, tá? Eu nem coloco isso abaixo disso. Por que isso? Porque entra as proporções, no caso de altura, para cada um. Tá, Paulo, agora para mim, pelo amor do santo Deus, não vai me desgraçar aqui, tá? Na TV. Mas para mim tem 1,56 m, Paulo. Pode dizer. Isso em relação à mulher ou homem? Isso, a mulher. Tipo, tanto eu, mulher quanto 1,56 m. homem. Sempre nós vamos destacar como tu estás fazendo. Por exemplo, por que muitas vezes eu sou um homem de estatura baixa, tenho 1,68 m. Lutava muito com isso. Então, eu trabalhei em cima das proporções. E a minha proporção diz o seguinte: em primeiro lugar, eu preciso baixar o meu peso. Eu tinha 9 quilos acima do meu peso. Procurei uma doutora, Magda Reis, é a fantástica doutora, e eu perdi esses 9 quilos, onde eu trabalhei em cima do meu biotipo. Quando eu trabalho em cima do meu biotipo, ele vai o quê? Ele vai se encaixar com o estilo de roupa que vai ser colocado. Com certeza, a calça que fica de boca larga, ela não vai ficar de acordo para mim, porque eu sou um homem baixo. Ele vai me achatar mais. Ele vai me deixar mais baixo. Partindo desse princípio, que eu tenho que utilizar, então, um pouco mais justo, porque aí vai me deixar mais longínquo. Vai me deixar mais, não digo mais alto, mas vai me tornar uma pessoa com outros olhos que as pessoas estão me vendo.
Gente, isso é muito, muito doido, né? Porque um pequeno detalhe vai fazer toda a diferença. Até Sempre. a gente ouve, assim, algumas reportagens falando sobre estilos e a gente vê um acessório, por exemplo, ele muda, né? Então, de repente, a pessoa tem muito peito, eu já vi, né? Tu me corrige se eu estiver errada. Tem muito seio. E aí usa um colar que não vai desviar a atenção da pessoa, né? Perfeito. Isso é muito legal, porque são pequenos truques, assim, e essas dicas que tu estás trazendo são super importantes, né? Porque um pequeno detalhe vai fazer toda a diferença, né, Paulo? E aí, tu vai ter isso pra vida, entendeu? Pra uma entrevista de emprego, pra divulgar a tua marca, falar da tua empresa, enfim. Tu saber te vestir e saber colocar as coisas certinhas, não tem como errar, né, Paulo? Paulo, e assim, ó, quero saber agora tudo sobre ti, entendeu? Como é que tu faz pra manter esse corpo super elegante? O que tu gosta de fazer? Teus hobbies? Tu gosta de viajar, entendeu? Família, eu quero saber tudo, mas depois do intervalo. Voltamos pro nosso último bloco, Paulo. Tá tão divertido esse papo, porque assim, eu tô aprendendo demais aqui com o Paulo, né? E além de aprender e de me divertir, Paulo, eu quero saber o que tu gosta de fazer, quais são os teus hobbies. Conta pra gente. Bom, eu sempre parti de um princípio que a vida, ela precisa ter um equilíbrio, né? Então, tudo que eu tenho na vida hoje, eu tenho um lado muito mais espiritual, obviamente, onde eu me centro, me equilibro e eu tenho um foco mais direcionado. Tá. Mas qual é a religião? Eu disse, olha, eu não procuro linkar a religião. A palavra religião diz religar a Deus, né? Então, eu entrego o meu dia para Ele e Ele faz... O que importa para ti é ter essa conexão direta com Deus e tá tudo certo. Eu não procuro colocar Deus dentro de quatro paredes, nunca. O que me faz hoje eu dar continuidade após isso, eu sou um cara que corro 55, 56 quilômetros por semana, faço 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros por mês. Nossa, Paulo. De corrida. Bah, que maravilha. Eu tentei, Paulo. Olha só, Paulo, deixa eu contar. Posso contar uma história de corredor? Deve. Tá, porque assim, eu já corri muito na minha vida, entendeu? No máximo, assim, deixa eu falar. Acho que foi, vida, foi 7 ou foi 17 quilômetros que eu corri lá? Fala a verdade, 17, né? Tá, olha só, amores, eu corri 17 quilômetros na esteira. Olha, que legal. Tá, bom. Mas assim, ó, cara, é que eu tô feliz, entendeu? Sabe por quê? Porque eu tô dando um testemunho aqui, porque, gente, vocês podem, vocês conseguem, entendeu? Só vocês terem força de vontade, assim como eu tive uma vez, mas passou. Mas eu vou contar uma coisa, olha só. Eu fui pra academia e tal, porque eu queria, né, voltar a ser fitness. Aí, cara, não conseguia correr 1 minuto na esteira, juro pra ti, esbaforida, assim, tal, né? No 6, que nem é tão, né? Aí tá, devagarinho eu fui evoluindo, né? E aí teve um dia que quando eu olhei 17 quilômetros eu surtei, assim, porque de fato pra mim foi muito maravilhoso, né? Porque pra quem não conseguia correr 1 minuto e meio, correr 17, mas esse, Paulo, foi o meu limite, 17 na esteira, tá? Então pra ti que corre aí na esteira... Ai, Deus, já tô até cansada. Eu procurei também trabalhar de uma forma na parte do esporte, onde me salvou também das depressões, né? É muito, porque eu trabalho muito forte a endorfina e a endorfina ela me levou a um estado de pontos de equilíbrios fantásticos. Por exemplo, eu comecei a criar dentro da minha linha de corrida pontos mais culminantes de Porto Alegre que eu pudesse subir. Então, para teres uma ideia, eu moro no Planalto, então eu saio do Planalto, pego a Nilo Peçanha, eu vou até a Lucas de Oliveira e eu subo a Lucas de Oliveira. Meu Deus. Ali eu fecho os meus 21 quilômetros. Eu já tinha morrido na esquina. É onde me faz muito bem isso. Tá, mas eu juro pra ti, Paulo, eu juro assim, ó, eu juro pra ti, eu juro pra vocês, amores. Eu gostaria tanto de ser assim, sabe? Mais praticante nos esportes, sério. Mas é que tá frio, entendeu? E eu amo pão, Paulo. Sério, eu amo pão, então é muito difícil. Mas assim, eu juro, mês que vem, eu vou voltar a correr de novo na esteira, tá? O importante, eu sempre digo para todos, principalmente os meus filhos, eu tenho
o Lorenzo, vai fazer 15 anos agora, e a Pietra. E eles têm hoje uma referência que é o pai deles. Sim. O Lorenzo já está correndo seus 4 quilômetros. Ai, que A amor. Pietra está fechando 1 quilômetro, às vezes para, mas como ela faz ballet e jazz, né? A minha esposa já não, ela só caminha mesmo. mas de qualquer forma, nós temos que começar. Sim. E trabalhar a endorfina. Quando nós trabalhamos a endorfina, é a melhor droga natural que existe hoje nas pessoas. E é onde te traz um ponto de equilíbrio, onde tu pode pensar melhor e é onde tu pode criar também muitas coisas. Porque às vezes as pessoas perguntam, como que tu é tão criativo em tudo que está colocando na tua mão? Por causa da endorfina. Eu corro 6 dias por semana, eu só folgo um dia, que é hoje, segunda-feira. Entende? Mas de terça a domingo, eu corro uma média de 8,5, 9, 10 quilômetros. Ah, no frio de Ringuel, Cusco? Chuva, sol, Olha. não interessa, eu estou correndo. Ah, é sobre o Covid e tal. O Covid corre de mim. Fiquei até imaginando um meme agora. Que barbaridade. Tá, Paulo, me diz uma coisa assim, ó, tu prefere praia ou tu prefere neve? Frio? Eu prefiro os dois. Tu prefere os dois? Eu sou um cara bem eclético. Quanto à temperatura, eu curto praia, eu curto frio. Mas geralmente eu não gosto de muito tumulto. Então, onde está muitas vezes tumulto na praia, eu vou para a serra. Então, onde está tumulto na serra, eu vou para a praia. Não gosto de tumulto, mas eu curto os dois. Tá, e eu quero saber se a tua esposa, se tu faz uma consultoria de imagem para a tua esposa também. Se ela é regradinha, assim, nas cores, na largura da calça, nananã, como é que funciona? Um caso. Sabe aquela história de santo de casa não faz milagre? Mas tem uma coisa bem interessante nisso. Quando nós casamos, nós tomamos uma posição de um ajudar o outro nesse sentido, né? Então ela me disse, não, eu te ajudo na parte, porque tu precisa ler tantos livros por mês, um exemplo, né? Tá. Então eu tinha que ler uns livros, até hoje tem que ler um livro, Paulo tem que ler livros. Então é onde ela me puxou para a parte mais de conteúdo. E em contrapartida, eu dou toda a consultoria. Então na hora de sair, muitas vezes quem compra as roupas para ela nem sabe, eu estou comprando roupa, eu dou para ela, porque eu já sei o estereótipo dela. Então ela fica agradecida, diz, que roupa que eu coloco? Eu não sei para onde é que eu vou, eu coloco essa daqui. Então ela tem um personal dentro de casa também. Tá, Paulo, então assim, ó, além disso, tá, eu quero saber o seguinte, tu sai, tu vai pros lugares e tal, tu fica o tempo todo assim, ó, sem querer, querendo, analisando a pessoa, tipo, meu Deus do céu, como isso? Ou meu Deus do céu, como aquilo, tá maravilhosa. Tipo, porque eu acredito que deva acontecer isso, né? Não existe momento, local, ambiente que eu não perceba a pessoa. Eu falei uma vez para o Daniel Dias que a consultoria de imagem, um pouquinho antes de eu fazer o curso da consultoria de imagem, ela me levou a 3 pontos culminantes do ser humano que ela vai se manifestar sem ela perceber. Que começa nos pés, na cabeça e no corpo. Nós fazemos uma leitura quando a pessoa está entrando em frações de segundo. 30 segundos. É rápido que tu faz. E ali tu já vai ver quem é a pessoa. Então, eu faço isso aí todo Ai, momento. Paulo, então tu me diz aqui quem eu sou. Olha, eu sou com um escarpão hoje preto. Tu lembra me diz. muito uma publicitária, entende? Tu tá dentro do padrão da comunicação. Tá perfeito. Isso aí não tem nada de errado nesse sentido. Tá? Que bom que ele não me detonou aqui. Paulo, tu acredita que o nosso programa já tá chegando ao fim? Que pena. Ai, passou muito rápido, mas antes eu quero, Paulo, que tu conte pra gente se tu tem alguma coleção 2021, na verdade 21-22, né? Aí no forno. Tem uma novidade que está para acontecer aí na parte de criação. Estou desenvolvendo uma alfaiataria, tanto masculina quanto feminina. Mas eu não vou baixar a qualidade, eu não vou entrar para disputar mercado, porque eu estou trazendo um conceito dentro do mercado. Ok. E vai acontecer umas novidades, vai acontecer uma questão agora para o segundo semestre, que está chegando aí o segundo semestre. Então, quero que tu venha no Quando nosso ficar programa pronto, nós vamos nos mostrar. apresentar. Nós vamos mostrar, e eu vou trabalhar muito a questão das proporções das calças masculinas, das jaquetas, das camisas, que muitas Paulo, vezes... tive uma grande ideia. Eu posso ser a tua modelo.
Pode ser. Entendeu? Aí tu me veste e aí eu pego e venho aqui, coloco a roupa e aí eu mostro pros mores e Fechado. aí já apresentamos a tua coleção. O que tu acha? Fechado. A gente convida o Dani Dias pra ser o modelo masculino. Que eu tenho certeza que ele vai aceitar, né? Não sei, né? Não sei, que agora ele anda super chique, assim, gravando filme e tal, né? Não sei se ele vai aceitar, não sei nem se ele vai nos atender, na verdade, Não, né? mas Paulo? ele vai. Ai, Paulo, foi um prazer te receber aqui. Eu amei a tua presença, amei o nosso papo, amei tudo que eu aprendi hoje aqui, toda a história que tu nos trouxe. E eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Busquem um ponto de equilíbrio na vida. Quando nós buscamos o ponto de equilíbrio, nós trabalhamos as nossas proporções, nós encontramos as nossas cores e nos estabilizamos em regularidade em qualquer lugar onde nós vamos estar. É isso que eu queria deixar para vocês. Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite, esse desafio de estar aqui com a Gé Moreno. Mores, o programa hoje estava incrível. Vou pedir para que vocês fiquem aí nos acompanhando nas nossas redes. Semana que vem a gente vai voltar com um programa incrível, cenário novo. Dani Dias será o nosso próximo convidado. O que ele vem nos trazer ainda não sabemos, né? Mas ele vem sempre cheio de novidades, ele tem uma alegria muito, muito, muito especial. E olhem só, sigam, né, meu perfil lá na rede social, tá? ge.moreno.organize, que lá tem muitas dicas de organizações para vocês também. Beijos e até semana que vem!